Cara, o Daniel fez uma pergunta legal. Ó. Por que mesmo com essa injeção de liquidez, o dinheiro não está chegando na ponta para as empresas? Tenho clientes que vinham em crescimento e todos os dias agentes bancários estavam na porta oferecendo empréstimos. Porém, depois da crise do corona, correram ao banco e não conseguiram empréstimo. O Daniel fez uma excelente pergunta e o que é legal é que o próprio Matheus e o André já discutiram ali, trocaram uma ideia, achei muito legal a participação deles, mas vamos gravar um vídeo para a gente fazer um estudo sobre a concessão de crédito aqui. Vamos lá. Eu fiz uma série de vídeos aqui para o nosso canal do YouTube analisando as medidas econômicas que o Banco Central estava tomando para combater a crise. E aí eu pedi para que quem assistiu deixasse perguntas para que eu pudesse responder ao longo dos próximos vídeos. E agora eu vou responder a pergunta do Daniel, que perguntou sobre essa questão de por que é que o crédito não está chegando na ponta, por que está tendo um empossamento de liquidez. Então eu vou explicar o que é o empossamento de liquidez e mais uma vez eu quero trazer dados para vocês para a gente não ficar com uma discussão tipo, eu acho que é isso ou acho que é aquilo ou tirar conclusões anedóticas da operação, da situação, né? O que é uma conclusão anedótica? Você pega um caso, eu vi 1 ou 2, 3 casos aqui, então eu acho que isso é geral. Então, para a gente não tirar esse tipo de conclusão, eu vou analisar uma coisa, vou dar uma discutida com vocês e a gente vai avançar neste papo. Antes, eu não sei se você conhece, mas o Banco Central ele tem um site que é o Sistema Gerenciador de Séries Temporais. Isso aqui é maravilhoso para você consultar o que você quiser a respeito do sistema financeiro. É incrível, tá? Tem muita coisa para você consultar aqui. Se você for igual eu, você vai ficar fuçando aqui, vai passar dias olhando aqui, tentando entender os gráficos e tudo. Mas fala sobre atividade econômica, economia regional, expectativas de mercado, inclusão financeira, indicadores monetários, Mercosul, setores externos, economia internacional, estabilidade financeira, finanças públicas, indicadores de crédito, que é o que a gente vai falar, mercados financeiros e de capitais. Então tem muita coisa que eu queria apresentar para você. SGS, Sistema Gerenciador de Séries Temporais. Coloca no Google, você vai achar. Banco Central SGS, você acha tranquilamente. Aí você pode filtrar aqui, neste caso, por indicadores de crédito. E aqui ele vai trazer tudo, saldo de crédito amplo, saldo concessões, taxa de juros, spread, tudo. Só que aí para a gente não ficar aqui indo no passo a passo, o que eu fiz? Eu peguei uma série específica, tá? E já abri ela aqui para a gente discutir, que é a série 19882, que fala do endividamento das famílias com o sistema financeiro nacional em relação à renda acumulada dos últimos 12 meses. Percebe? Tá descrito o que é isso. E esse gráfico ele aponta para a gente o seguinte, aqui é 2005, aqui é janeiro de 2020. Então, o nível de endividamento das famílias, e aqui eu estou falando de endividamento acumulado, inclusive você pode, na hora de filtrar lá, colocar se você quer esse nível de endividamento colocando crédito imobiliário, sem crédito imobiliário. Então, ele vem mostrando aqui para a gente o crescimento de nível de endividamento. E aí, quando foi em 2014, 2015, a gente chegou num pico, depois caiu um pouquinho e começou a subir, ele formou uma barriga aqui, né? E que aponta para a gente que o nível de endividamento das famílias hoje está em perto de 45%, o que é assustadoramente alto, tá? E aqui é dado de janeiro de 2020, é antes da crise. Por que isso é assustadoramente alto? Porque, veja bem, o Banco Central está informando para a gente que, na média, as famílias elas têm um nível de endividamento, incluindo financiamento imobiliário, de quase metade da renda. Só que as famílias precisam viver, né? Elas precisam pagar, se alimentar, precisam ir ao mercado, pagar água, luz, e isso não entra em endividamento. Ou seja, os gastos com consumo de produtos e serviços não entram em endividamento. Então, segundo esse dado, as famílias têm 50% da renda só para consumir. Tá? E por que eu quis trazer esse dado? Porque isso desperta a gente para uma seguinte situação. Se o nível de endividamento das famílias já vinha num nível de endividamento alto, por que é que agora, na crise, as famílias vão demandar mais por crédito? Não vão. O que vai acontecer, falando de família, daqui a pouco a gente vai falar sobre empresas, o que tende a acontecer é aquela família ter um pouco mais de cautela na hora de tomar uma decisão financeira, porque ela não sabe se o chefe ou a chefe de família, enfim, eles não sabem se amanhã estarão empregados, eles não conseguem enxergar o que vai acontecer do outro lado da crise.
Então, existem muitos casos de profissionais que tiveram a sua renda reduzida em 50%. Agora pensa, uma pessoa que tem 50% da sua renda comprometida, certo? E agora, em função da crise, para não ser demitida, teve a sua renda reduzida em 50%, não vai sobrar dinheiro para ela para nada. E por que eu estou trazendo essa informação? Porque por conta desse histórico pregresso, desse histórico de antes da crise, é provável que a gente tenha um aumento de inadimplência nas operações de crédito pessoa física. E por ter um aumento de inadimplência, por essa probabilidade, é que os bancos vão acabar elevando, e já estão elevando um pouco a barreira de risco, elevando um pouco a análise para ser mais criterioso nessa concessão. Porque se o banco ele já corre o risco de tomar um calote com a operação que ele tem, e ele simplesmente vai lá e concede mais, o que na prática ele está fazendo é o seguinte: olha, toma aí um pouco mais de corda para você se enforcar, só que aí quando você se enforcar com essa nova corda, vai você e eu pro buraco. Então é importante entender essa leitura. Eu estou dizendo que os bancos não devem emprestar? Não, não é isso, mas estou dizendo que as famílias tendem a demandar menos crédito nessa situação, porque para que eu vou demandar crédito? Eu, família, para consumo. Então, eu quero, quero trocar uma TV. Então, tem uma TV de 40, eu quero uma TV de 50, ou eu quero trocar de carro. Este é um momento em que as famílias não estão tomando esse tipo de decisão, porque a gente precisa esperar ver o que vai acontecer para depois dessa crise, para então tomar uma decisão dessa, principalmente se for uma decisão com base de crédito. Então, por conta disso, o que eu quero dizer é, a gente não deve ver, na minha percepção, um aumento muito grande na demanda por crédito em pessoa física, que aliás, nesse sistema do Banco Central, ele é capaz de mostrar para a gente, inclusive, esta informação. Ele tem um indicador de demanda de crédito, indicador de oferta de crédito, indicadores de aprovação de crédito. Se a gente clicar aqui, indicador de demanda de crédito, a gente vai pegar aqui, por exemplo, grandes empresas, micro e pequenas empresas e consumo. Eu vou colocar aqui demanda observada e demanda esperada. Vou clicar aqui em acrescentar séries, depois eu clico em consultar séries, que ele trouxe para mim, e aí eu vou clicar aqui em visualizar gráfico. É incrível. Então ele mostra para a gente o seguinte, no azul, pesquisa trimestral de crédito, crédito para consumo, demanda observada. Então, nessa linha azul é o que se observou de demanda de crédito das famílias ao longo do tempo. Então, a gente já vinha numa crescente de demanda de crédito e a gente chegou num pico aqui, em janeiro de 2020. Aliás, finalzinho de dezembro, precisa ver se ela faz um ajuste sazonalizado, mas finalzinho de dezembro, janeiro caiu, mas dá para você fazer esse estudo olhando para a pessoa física através do Banco Central. Tudo bem? Então, existe aqui uma razão pela qual eu acredito que não deve aumentar muito a carteira de crédito pessoa física diante dessa crise. Duas razões. Razão número 1 é o banco deve elevar a régua de risco. Quando eu digo banco, não estou falando o banco A ou o banco B, estou falando no sistema bancário, deve elevar a régua de risco. E a segunda razão é que as próprias famílias tendem a demandar menos. Tá? Só que agora a gente vai falar sobre empresas e para isso eu trouxe aqui informações da Cielo. Tá? A Cielo ela fez um estudo a respeito de, estou deixando o link aqui na descrição, a respeito da queda das transações financeiras realizadas lá nos seus meios de pagamento. Então ela apontou uma queda de 27% de 1º de março, a partir de 1º de março de 2020, no faturamento através dos seus meios de pagamento. E aí é o que ele chama de índice Cielo de varejo ampliado. Então está falando aqui de varejo. E aí parece que não é muito, mas olha só, ela separa aqui para gente sobre bens não duráveis, bens duráveis e serviços. Bens não duráveis, a queda foi muito sutil, foi de 0,3, uma queda que poderia acontecer mesmo sem crise. Mas bens duráveis, a gente teve uma queda de 42% e serviços quase 55%. E aí ela ainda vai abrir aqui para a gente o que são bens duráveis dentro dessa análise, né? Setores de bens não duráveis. Drogarias e farmácias, ele teve um aumento de 1,9% na receita. Supermercados e hipermercados teve um aumento de 16% na receita, como era de se esperar. Postos de gasolina, quase 28% de queda de receita.
Demais setores de bens não duráveis, tá? Teve uma queda de quase 25% na receita. Agora, olha o setor de bens duráveis. Vestuário, teve uma queda de 57% na receita. O cinza aponta pra gente como que era antes e o azul aponta o que aconteceu depois da crise. Depois, móveis, eletro, lojas e departamento. Olha o que aconteceu. Materiais de construção caiu 17%. E demais setores de bens duráveis, 40% de queda. Quando a gente vem para o setor de serviço, é assustador o que a gente vê. Turismo e transporte, 68% de queda de receita. Bares e restaurantes, 50%. Serviços automotivos e autopeças, 27%. E demais setores de serviço, 46%. Então essas são as informações que a Cielo disponibilizou, fazendo um estudo lá sobre o que ele chama de índice de varejo ampliado, tá? Ou seja, as empresas que a Cielo atende. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente precisa olhar qual é a consequência disso? Porque se eu estou falando que o comércio está faturando menos, se eu estou dizendo que a indústria do serviço está faturando menos, a gente precisa entender que por trás disso existe uma indústria que eventualmente vai atender esta empresa. Então, se o vestuário está faturando, conforme ele falou aqui, 58% a menos, existe uma indústria que produz roupa lá, sei lá, em qualquer que seja o lugar, que não vai produzir, porque não tem gente consumindo. Então, essa queda de receita, ela vem afetando todas as empresas, não só aquelas que estão fechadas. E aí a gente volta para aquela discussão. Tá, exatamente por essa queda de receita é que os bancos agora eles tendem a elevar um pouco a régua do risco na hora da concessão, porque a gente pode cair numa armadilha que é uma consequência de quebra de contratos, e essas quebras de contratos trarão uma consequência catastrófica para a nossa economia. Porque se a empresa tem condição de honrar o contrato, mas o seu cliente, o seu fornecedor, ele quebra esse contrato, até aquela empresa que estava saudável diante dessa crise, ela pode ter dificuldade. Então, é de se esperar e é natural que o banco eleve a régua de risco também para as empresas, quer seja empresas do comércio e quer seja empresas da indústria, porque isso afeta diretamente, certo? Tudo bem? Só que aí a gente vai olhar o seguinte, tá, mas o papel do Banco Central foi e está sendo justamente aumentar a liquidez dos bancos para que os próprios bancos possam emprestar mais. E mesmo que essa régua de análise de crédito suba um pouco, eu preciso colocar mais dinheiro na economia através das linhas de crédito. Aí, mais uma vez, para a gente não ficar com conclusão anedótica, eu trouxe aqui uma matéria que saiu no jornal Valor Econômico, Valor Econômico, é que eu sou antigo, antigamente a gente chamava o valor de valor econômico, mas tudo bem. Concessão de crédito cresce 40% após liberação de compulsórios. Bancos não empossaram liquidez e atenderam forte demanda das empresas. E aí, se a gente vai ler essa matéria, ela fala que sim, que a concessão de crédito cresceu 40%, tá? Mas ela também fala as taxas estão mais altas e nem todas as empresas estão conseguindo acessar as linhas de financiamento de forma esperada. Cresceu fortemente a demanda por dinheiro das grandes empresas que sacaram recursos de linhas rotativas para manter o caixa abastecido no período de incerteza gerado pela grande pandemia. Isso confirma aquilo que eu falei em um dos vídeos sobre a necessidade que as grandes empresas têm, aliás, todas as empresas têm, mas que as grandes têm, então elas chegam na frente para sacar tudo que ela puder de liquidez, para se fazer líquida nesse momento, e aí a gente pode chegar a uma conclusão que muito provavelmente essa linha de crédito está atendendo muito grandes empresas, mas que as pequenas empresas talvez tenham uma dificuldade um pouco maior. E aí, isso não está atualizado, tá? Ainda. Mas o Banco Central, através dessa ferramenta, ele tem aqui, indicadores de crédito, ele tem aqui, concessões, e aí você pode clicar aqui em concessões. Concessões totais para pessoa jurídica e para pessoa física, eu vou selecionar esses dois, acrescentar séries, consultar séries, concessões, vou visualizar o gráfico. Isso não está atualizado para março, é uma pena, a última atualização é de fevereiro, mas vamos dar uma olhada no gráfico aqui.
Aqui ele mostra para a gente concessão de crédito pessoa jurídica e concessão de crédito pessoa física total. Vermelho, pessoa jurídica. Azul, pessoa física. É isso? Exato. Então, olha o que a gente vê. De 2011 para cá, as empresas aumentaram muito a sua concessão, depois caiu bastante. Em janeiro a gente vinha numa queda. No começo do ano a gente vinha numa queda, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Na minha percepção, o que a gente vai ver quando esse gráfico atualizar é essa ponta vermelha, que é de pessoa jurídica, subindo, mas é de pessoa física mantendo-se estável. Só que o crédito que a pessoa jurídica está tomando agora não é crédito para fazer investimento. Aqui atrás a gente podia dizer que era para fazer investimento. A pessoa jurídica olhava, exemplo, tá? Uma empresa de construção civil, olhava para esse gráfico e aí a gente consegue saber concessão de crédito imobiliário, por exemplo. Ela olhava para esse gráfico e diria o seguinte: bom, as famílias estão demandando por crédito imobiliário. Opa, isso é bom, então eu vou começar a construir porque eu sei que eu terei um mercado. Então ela toma dinheiro emprestado para investir nessa construção. Então, só fazendo esta análise. Quando a gente tem uma queda muito grande por demanda de crédito pessoa física, a gente não tem investimento por parte das empresas. Por outro lado, o que eu quero dizer é que, sim, a gente deve ter um aumento de demanda de crédito para pessoa jurídica registrado nesse sistema, que é o oficial, que não está atualizado no dia que eu estou gravando, mas essa demanda por crédito não é uma demanda para gerar valor, para fazer investimento, mas é para manter a empresa viva. E aí, por isso, penso eu que aumentou e muito a régua dos bancos na hora de conceder esse crédito, por conta de um potencial aumento de inadimplência no futuro. Então eu respondi a dúvida do Daniel, espero que eu tenha contribuído para você, Daniel, e para você que está vendo a gente. Conta para a gente se você gostou, vai dar uma fuçada lá na ferramenta do Banco Central, ela é incrível para você ter informação como essa. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário, se inscreve, a gente se vê no próximo. Tchau!